preciso mais. Eu tenho certeza que essas pessoas são pessoas sinceras, que afirmam isso. Elas não entenderam o texto, tiveram uma teologia manca, não entenderam o texto e saem afirmando coisas que a Bíblia não está dizendo. Temos que tomar muito cuidado com isso, queridos. Pode ficar à vontade. Temos que tomar muito cuidado com isso. Aqui está falando de ministério da morte, e que foi gravado em tábuas de pedra. Essa é da hora, pode ser meu, Sadar. Qual foi o ministério que foi gravado em tábuas de pedra, senão os 10 mandamentos? Quem foi que escreveu o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, apresenta quem foi que escreveu esse mandamento. Esses mandamentos, os 10 mandamentos, em pedra. Aqui o verso 1 diz: e tendo acabado de falar com ele quem? Com Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. As tábuas dos mandamentos foi Deus mesmo que escreveu em tábuas de pedra. Quando Deus estava escrevendo os mandamentos nas tábuas de pedra, o monte fumegava, o monte estremecia. Quem passasse pelo monte morria. Deus falou para Moisés: olha, ninguém, Moisés, tem que encostar no monte, seja homens ou animais, ninguém encosta no monte, porque se encostar, morre. Então, só para você ter uma ideia, o que é santo, justo e bom não pode ser deixado para trás. E Deus escreveu em tábuas de pedra. A caneta que Deus escreveu foi o seu próprio dedo. Êxodo 34. Após Moisés ter quebrado as 2 tábuas dos mandamentos, Deus escreveu novamente com o seu próprio dedo. O verso 1 do capítulo 34 de Êxodo diz: então disse o Senhor a Moisés: lava 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu as escreverei, igual fiz nas primeiras palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Deus falou para Moisés: Moisés, organiza mais 2 tábuas que eu vou escrever novamente. E a caneta foi novamente o dedo de Deus. E Deus escreveu em tábuas de pedra, porque pedra na Bíblia tem símbolo de eternidade. Então, queridos, peraí, mas é ministério de morte ou não é? Peraí, Deus escreveu 2 vezes insistindo para matar o ser humano? É isso que as pessoas afirmam. E eu não estou dizendo qualquer pessoa, adoradores, são adoradores que estão afirmando isso. É ministério de morte, é ministério de morte, é ministério de morte, porque não aprenderam as escrituras. Aprendeu, meu irmão? Nós temos que aprender as escrituras, examinar as escrituras, disse Jesus. Olha o que diz o salmista a respeito da lei de Deus. Aqui no livro de Salmo 19, Salmos 19, o versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O salmista diz que a lei ela é perfeita, não há mal na lei. Sabe com quem é que está o mal? Na minha e na sua mente, porque nós damos ouvido a outra voz que não é a voz de Deus. Aí está o mal. Mas o salmista está dizendo: não há mal na lei, a lei ela é perfeita e ela restaura o ser humano. Todo aquele que se dispõe a praticar a lei de Deus, ele é restaurado. Não mata se você matava agora porque você observa a lei, porque Jesus te encontrou, mudou a tua vida, agora você é restaurado. Se a lei diz não furta e antes você furtava, agora porque Jesus te encontrou e você observa a lei de Deus, você não vai mais furtar, como todos os outros, adultério, a guarda do sábado, que muitos dizem, não é preciso mais. Cuidado, querido, cuidado para você não estar afirmando coisas vãs.
A lei de Deus, ela é inquebrável. Se a lei de Deus pudesse ser quebrada, não tinha necessidade de Jesus ter vindo para morrer por nós. Era só ter deixado de lado, deixa esse mandamento aí de lado, mas não. A quebra do mandamento gera morte. O homem tinha que morrer porque quebrou o mandamento. Jesus se ofereceu no lugar do homem. Eu morro no lugar dele, Pai. E assim, nós temos agora vida plena, vida em abundância. Mas essa vida plena, essa vida em abundância, não é de qualquer forma. Nós temos regra de fé a viver. O jovem rico chegou para Jesus, Jesus é a própria graça, e falou para Jesus: o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Espera aí, mas não é mandamento de morte? Então Jesus estava mandando o jovem rico morrer? Queridos, mais uma vez eu afirmo, muito cuidado com a teologia que você aprendeu. Tem teologia que é assim, teologia de morte. Deturpam a mensagem, levam uma mensagem que Jesus não ensinou e ficam dizendo: é porque nós estamos debaixo da graça, agora pode sim rejeitar os mandamentos. Cuidado, querido, cuidado, cuidado, cuidado. Eu sei que você é um adorador, então examina as escrituras. Para de falar bobagem, porque Jesus não aboliu, Jesus não mudou nenhum mandamento. O que se diz aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, até o 19, Jesus diz assim: ó, nem pense que eu vim revogar a lei, os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Esse cumprir aqui é dar sentido àquilo que o homem já tinha perdido o sentido. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Opa, para você que diz que a lei não vale mais, eu te faço a pergunta: céus e terra já passaram? Jesus disse: até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mas se você disser: não, já passaram, ok, aí você vai ter que confirmar uma coisa: todas as profecias já se cumpriram? É lógico que não. Apocalipse está aí se cumprindo. Então, querido, isso é desculpas para quem quer rejeitar os mandamentos de Deus? Aqui no verso 9 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Quer você ser considerado grande no reino dos céus? Observa os mandamentos, ensina os mandamentos, como ele realmente é. Quer você ser considerado mínimo no reino dos céus? Ou seja, não vai entrar no reino dos céus? É isso que a Bíblia está dizendo. Ou então eu estou maluco. A Bíblia está dizendo que se você ensinar o contrário, você vai ser mínimo no reino dos céus, porque você não vai entrar. Ah, mas o irmão está sendo muito rígido com essas palavras. Queridos, será que eu estou sendo rígido? Ou naquele dia, quando Jesus disser: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Quem vai ser rígido, o irmão hoje ou Jesus naquele dia? Queridos, não transgrida os mandamentos de Deus, porque tem consequências. Tem consequências para quem transgride os mandamentos do Senhor. E é morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é a transgressão da lei. Olha como Paulo, salvo pela graça, considerava a lei de Deus. O livro de Romanos, o capítulo 7,
Romanos capítulo 7, o versículo 12 diz: por conseguinte a lei é santa, o mandamento é santo, justo, bom. Espera aí. Mas Paulo não diz que é ministério da morte? Mas como é que ele está dizendo que agora é ministério da morte e é santo, justo, bom, perfeito e agradável? Paulo não está se contradizendo? O verso 13 diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? Ele mesmo diz: de modo nenhum. Ele já nos dá a resposta: de modo nenhum. A lei é morte, de modo nenhum. A lei, ela mostra onde está o meu pecado. Paulo continua aqui no verso 7, diz: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou seja, de desejos. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Observe o que Paulo está dizendo. Sem a lei eu estava vivendo, mas quando a lei chegou na minha vida, ou seja, quando eu passei a observar a lei, eu vi que eu estava morto. Afinal, o que Paulo está dizendo aqui? Hoje, muitos irmãos que estão no adultério, estão nos vícios, ele está achando que está vivendo. Não, isso aqui é vida. Está no adultério, mas diz: isso aqui é vida. Quando ele encontra Jesus e tem uma regra de fé a viver, que é a lei do Senhor, que aparece: não adulterarás, ele vai ver que ele estava morto. Ele dizendo que estava vivo, mas ele estava morto. Era isso que acontecia com Paulo. Paulo estava na transgressão, mas Paulo dizia: isso aqui é vida. Quando ele encontrou na lei de Deus o não matarás, não adulterarás, não furtarás, ele viu: eu estou morto nas minhas transgressões. Não há mal na lei, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é agradável. Mas eu estou morto nas minhas transgressões. Naquilo que eu pratico, eu estou morto. Era isso que Paulo estava dizendo. Aqui no verso 16 diz: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Bom dia, meu irmão. Paulo está dizendo: olha, eu faço o que eu não quero, eu estou consentindo com a lei que é boa. Ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Eu também tenho esse conflito. Eu quero praticar o bem, mas o pecado que está em mim me arrasta para praticar o mal. Queridos, eu sei que você também tem o seu conflito. Nós temos os nossos conflitos. Mas deixe Jesus guiar o teu ser. Aqui no verso 17 diz: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sem pecado, lendo de novo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer efetuar o bem está em mim, mas o efetuar o mal é o que eu vou fazer. Olha o que Paulo está dizendo: eu sei que não há bem na minha carne, porque a minha carne, ela me puxa para o mal. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Aqui no verso 21 diz: então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei do Senhor, que é a lei do pecado. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo lhe apresenta duas leis: a lei de Deus e a lei nos membros dele, que arrasta ele para a morte. No livro de Gálatas,
Gálatas capítulo 2, verso 19. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Diz assim: porque eu, mediante a lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo diz: eu, mediante a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, eu morri para a lei do pecado que existe nos meus membros, para viver para Cristo. Então, querido, não há mal na lei do Senhor, mas há mal na lei que o homem busca, a lei do pecado, o pecado que existe nos nossos membros. Aí está o mal. Bom dia, meu irmão. Aí aqui está o mal, querido. Então a lei de Deus, ela não foi abolida coisa alguma. A lei de Deus é a regra de fé para os salvos viver, é a perseverança dos santos, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, queridos, se você é desses que afirma que a lei foi abolida, muito cuidado. Muito cuidado, examina primeiro a Bíblia, porque senão você vai estar tropeçando. E não estou duvidando da sua sincera adoração, você é um adorador, porém aprendeu de um modo distorcido a mensagem. É por isso que a Bíblia diz: busca ao Senhor em espírito e verdade, deixa Deus guiar o teu ser, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu vou agora, nesse momento, fazer mais uma mensagem musical, e depois eu vou orar por você e com você. E não continueis a dizer: foi abolida a lei de Deus, tá?